Abra a tua Bíblia, por favor, na carta aos Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 27. É uma passagem já conhecida. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. O livro de Hebreus, nós não sabemos quem é o autor desta carta. As características de escrita é do apóstolo Paulo, mas também do seu discípulo, Lucas. Nós não temos a certeza de quem escreveu esta carta, mas o que importa desta carta é o conteúdo dela, poderoso. E eu vou me deter apenas num versículo para falar sobre esse tema. Todos acharam? Hebreus capítulo 9, versículo 27. A minha tradução, ela diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Amém. Está ordenado morrer quantas vezes? Uma vez só. Ou você volta e morre de novo. É uma vez só. Ou você reencarna em barata, reencarna em vaca, como acreditam lá na Índia. Lógico que nós respeitamos as pessoas, naturalmente. Existem pessoas boas e pessoas ruins, independente das religiões. Agora, doutrina, nós temos toda a liberdade de criticar, sim. Biblicamente, nós temos a liberdade de julgar doutrina, sim. Se a Bíblia fala para julgar, para você analisar, e isso é importante. Agora, dizer de pessoas, não isso. Mas a Bíblia, existem vários tópicos, vários versículos, vários capítulos, que vão falar sobre a vida ser uma só, sobre não fazer consulta aos mortos, e a vida se viver uma vez só. Então a vida é uma só. Aproveite a tua vida, porque a vida não é só lavar louça, pagar boleto, não é verdade? Não é só trabalhar, pagar boleto, não é só isso, não é verdade? Para algumas pessoas a vida tem se resumido em uma coisa só. Para algumas pessoas a vida tem se resumido em pornografia, compulsão sexual. Outras pessoas a vida tem se resumido em drogas. Outras pessoas, pastor, mas drogas que tipo? Existem vários tipos de droga, não só as químicas, drogas virtuais. Há pessoas que os jogos online têm derrubado a vida, as redes sociais estão arrebentando com a vida. Outras pessoas, a vida se resume numa amargura, numa mágoa, que carrega dentro de si e olha a vida através dessa mágoa. Então, meu irmão, a vida é uma só, não tem outra oportunidade. Ou você acerta, ou você acerta. Não vai errar. Ou você acerta, ou você acerta. Pastor, se eu morrer, eu volto em algum karma aí, enfim, alcanço o nirvana. Você conhece alguém que voltou? Você é daqueles que fica conversando com barata? Não, né? A vida é única. O Salmo 90, o verso 10 diz assim: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80, neste caso. O melhor disso é a canseira e o enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Essa é uma tradução. Então, eu nunca deixo de lembrar e de repetir o que um idoso disse uma vez, um homem que viveu e interpretou vários papéis. Eu não sei sobre a vida dele, os detalhes da vida dele, mas essa frase eu lembro bem que ele disse. Chico Anísio, ele disse assim, que a vida passa rápido e não há muitas vantagens em você chegar na idade em que ele estava, que era 80 e poucos anos. A comida já não tem o mesmo gosto, você não tem aquela mobilidade que você tinha, aquela destreza, você dorme pouco e acorda, dorme pouco, sempre está fadigado, você não consegue desfrutar muitas coisas da vida como você gostaria. Mas há uma coisa boa na velhice: a sabedoria. Por isso que os mais jovens devem escutar os mais velhos. Esse é o relato dele.
Eu conheço muitas pessoas de 90 anos que ainda estão bem de saúde. Ainda estão bem de saúde. Eu tive um tio que ele morreu com 104 anos. A minha avó morreu com 93. A outra avó morreu com 91. O meu avô morreu com 91. O outro tio tiveram que matar porque não morria. Brincadeira. Mas eu amo conversar com essas pessoas de idade, porque a sabedoria resumida deles traz muita prevenção para a gente. O meu avô, por exemplo, Miguel, ele foi mais de 40 anos ministro da Eucaristia. Mas o que me chama a atenção na vida dele foi que ele enfrentou, dos 7 filhos que ele e minha avó tiveram, ele enfrentou depressão após parto da minha avó, situações de transtorno que eu soube sobre a minha avó, sempre leal, sempre trabalhando, nunca ganhou mais do que um salário mínimo, sustentou e sustentou bem, e bem educados, os 7 filhos. Quando ele faleceu, já faziam 67 anos que ele tinha de casado com a minha avó. Ele estava ruim de corpo e bom de cabeça. A minha avó estava ruim de cabeça e bom de corpo. Tivemos que eu e meu pai adaptar uma cama para que pudéssemos trazer a cama da minha avó perto da do vô. O vô já não queria falar mais, não falava. No último ano dele, eu que dei banho nele, ia lá algumas vezes na semana para cuidar dele, orar junto com ele. Mas eu lembro que o vô, a única coisa que ele fazia, quando a avó estava dormindo muito, ele fazia assim, para ver se a avó estava viva. Não, vô, ela está bem, ela está bem. A minha avó, com Alzheimer, ela esquecia tudo. Esquecia tudo. Quem é esse aqui? Aí falava, esse aqui é teu neto, vó. Crescer igual um pinheiro, né? Um pinheirão. É teu neto. Chegou um momento que ela esqueceu do meu pai. A gente só esqueceu do próprio filho. Mas ela não esquecia do meu avô. Daqui a pouco o teu pai já chega. E aí você vê sobre algumas coisas na vida o que vai ficar. Não é? A Bíblia diz que a vida é única. A vida é curta, é rápida, é um vapor, é breve, é como uma flor ou como a erva do campo, que rapidamente, bonita, mas ela murcha. Pouco tempo atrás, estava eu lá, jogando bola. Se bem que eu comecei a fazer bigode com 11, 12 anos. Eu lembro que eu cheguei e falei para o meu pai, pai, acho que está na hora de eu fazer o bigode. Deixa eu ver, é verdade. 11, 12 anos. E agora, a barba está branca, em vários pontos. E passa muito rápido. O nosso erro é a gente achar que sempre dá tempo para as coisas. Sempre vai dar tempo de você ficar recuperando algumas coisas que você, na verdade, não recupera. E aí é um erro da vida. Não dá para perder tempo com as coisas medíocres, coisas insignificantes. Muitas vezes, há mais de 20 anos, eu faço cultos fúnebres. E eu percebo que toalha, não é que não tem que corrigir não, mas tem um limite. Aí eu percebo que toalha é jogada em cima da cama, às vezes, pasta de dente aberta, né? Comida fria, não é nada também mediante a uma vida, a um relacionamento, em que nós devemos dar mais valor em algumas coisas, e não tanto valor em outras coisas. Não é que a gente não tem que organizar isso, não é que não tem que chamar atenção, educar, não é isso. Mas ficar 2 semanas emburrado, como diz aqui em Curitiba, né? Emburrada, travada. Ficar 2 semanas sem pegar na mão, sem encostar, sem chamar para sair, dando indireta, chamando pelo nome, em vez de chamar de meu amor ou alguma coisa assim, por causa de uma coisa indigna comparado à decisão de alguém.
A vida é breve. Olha você antes e olha você agora. Você está ficando antigo, eu estou ficando antigo, e a gente tem que tomar cuidado para não ficar chato. Eu já escutei, não uma vez só, mas eu escutei vários relatos. Dia dos Pais. Os filhos vão, se reúnem na casa do pai, todo mundo com nora, genro, netos, bisnetos. Aí alguém fala alguma coisa, faz alguma coisa que o pai não gostou. Aí ele trava, fecha a cara, vai para o quarto e fica fechado lá, emburrado. E todo mundo está lá para prestigiar ele. Todo mundo. E a gente tem que tomar cuidado para não deixar de prestigiar a presença de pessoas, de desfrutar, porque daqui a pouco a gente está num leito de hospital, querendo ter mobilidade, querendo ter significância na vida de pessoas, esperando uma visita de filho, esperando uma visita de alguém, e aí é tudo controlado, mesmo num asilo, ou daqui a pouco o Alzheimer pegou a pessoa, o alemão, né? O Alzheimer pegou a pessoa, e daqui a pouco você não lembra quem é teu filho, não lembra de história, não lembra de nada. Como é que era o cabelo na tua época? Você usava aquele corte de cabelo big malhão? Aquele cabelo em cima da orelha? Como é que era o teu cabelo, irmã? Algumas pegaram a época do cabelo selvagem. O nome do corte era cabelo selvagem. Ouviu desse corte aí, hein? A minha época eles chamavam de corte de cabelo chitãozinho. Lembra? O cabelo do Yahoo, chitãozinho. Aquela franjinha, o cabelo arrepiado aqui e o mullet atrás, cabelo reto. Agora voltou, só que agora eles raspam do lado aqui. Qual que foi a época do corte de cabelo ridículo da tua época? Tinha uma época que se cortava o cabelo, aquele cabelo de anta aqui assim, só aquele negócio no meio. Meu pai não deixou fazer. Mas tinha uma época que usava aquelas calças centropeito, lembra? Era tão apertado que era vácuo, mas passou do joelho e começava a virar um boca de sino, que eles chamam, e era aquele boca de sino que não se enxergava o sapato, que inclusive era plataforma, era de salto, e o homem usava salto ainda, e andava com aquele negócio arrastando no chão, e parecia que todo mundo era magro, né? Era na época que servente de pedreiro jogava água na marmita para engordar um pouco, só dava pança, e é o que eu escuto. Depois de um tempo veio a moda das calças largas. Depois de um tempo muda uma coisa ou outra. Mas as coisas mudam. E às vezes a gente fica muito pilhado. Para pensar. Foi tudo tão rápido, meu irmão. É tudo tão rápido. E hoje você está aí trintão, quarentão, cinquentão, sessentão, setentão. Outro dia você estava se formando. Outro dia você casou. Outro dia teu filho era pequeno, que você tinha que comprar meia, fazer tudo, brincar com ele no cangote, levar ele que dormiu no sofá para o quarto, ele agarrado no teu pescoço. Hoje ele casou, está quase casando, hoje já tem neto, ou quase isso. Então nós temos que parar de nos aborrecer com tantas coisas insignificantes. Precisamos ser mais leves, parar de ficar criando monstros para todo dia estar rabugento, fechado, preocupado, indignado. Alguns dizem bem assim: eu estou morrendo de raiva dessa irmã, desse irmão, desse pai, desse filho. Estou morrendo. E está morrendo mesmo. Porque raiva mata. Está morrendo, está ficando doente. Não dá para perder tempo. Faz quanto tempo que você está dormindo? Você que está me assistindo aí, quanto tempo que você está dormindo separado? Faz quanto tempo que você está sem falar com aquele familiar? Faz quanto tempo que você está ensaiando para dar um abraço em alguém? Ou para dizer algumas palavras importantes para aquela pessoa, de o quanto essa pessoa é importante para você? Quanto tempo que você está enrolando para mandar uma mensagem, nem que seja do WhatsApp, para dizer o quanto essa pessoa é importante na tua vida. Pare de criar monstros
em cima de pequenas coisas. Qualquer desavença tem que se negociar, tem que resolver o quanto antes, no tempo favorável. Porque, gente, é de uma hora para outra que o telefone da gente toca. Hoje, antes de vir aqui, antes de estar no culto, eu vi uma notícia de um homem que aposentou, aqui no Vila Sandra, aposentou, esperou os dias de chuva passar, veio o sol, subiu no telhado, caiu e morreu. É de uma hora para outra. É de uma hora para outra que o carro pega na rua, que capota. Ou que mesmo você tudo certinho no trânsito, os documentos pagos, você no limite da velocidade, seguro pago, teus exames em dia, cinto de segurança, você na tua pista, vem uma pessoa do outro lado, quebra a direção do veículo, qualquer coisa, o carro cai em cima de você. Como eu já presenciei. Tudo, qualquer coisa pode acontecer. Está lá o Gugu Liberato, diz que foi só mexer no sótão, caiu, bateu a cabeça e morreu. Quem poderia imaginar que Ayrton Senna seria a última curva da vida dele? Quem poderia pensar que essa famosa Maria Mendonça, do nada, o avião ia cair, ia estourar todos os órgãos dela? Quem poderia imaginar que seria a última noite do Michael Jackson, ou daquele parente seu, uma prima minha, numa curva, depois de um dia de festa, 26 anos, morreu. Mas era tão jovem. Eu fiz o fúnebre de 3 jovens uma vez. Passou mais de 2.000 pessoas por aquele fúnebre. Quem diria? 2 com 21 anos, 1 com 31 anos. Seria a última curva da vida deles. 21 anos. Quem poderia imaginar? Eu lembro uma vez que uma senhora, ela era alcoólatra, mas dificilmente eu encontro uma mãe que cuidava tão bem dos filhos, dos 2 filhos. Principalmente o mais novo, ele era muito meu amigo. E eu estou falando de criação. Eu sempre estava na casa dele jogando, na época era Atari ou Dactar. Depois veio aquele Nintendinho. E 7, 9 anos, 10 anos jogando ali videogame. E ela chegava toda hora com bolinho, com refeição, chamava, cuidava muito bem daqueles meninos. Só que às vezes ela caía na bebida e isso torturava todo mundo. O seu marido, um cristão de primeira, trabalhador de primeira, um grande exemplo aquele homem. Mas um dia os filhos também estavam cansados de ver a mãe daquele jeito. E um dia o mais velho brigou muito com ela. Brigou feio com ela. Discutiram. Ele foi para a escola. Estudava à noite junto comigo. Quando ele voltou, a mãe dele estava morta. Ele ficou 2 anos em depressão. 2 anos em depressão profunda. É importante a gente não sair assim de casa. É importante a gente não sair da vida de alguém sem dizer algo muito bom. Nós podemos sim, devemos falar algo que ajuda pessoas, corrigindo e tudo mais. Mas é importante para a gente falar o que essa pessoa representa para a gente. Meu irmão, precisamos desfrutar do casamento, filhos. Eu quero rapidamente comparar aqui 2 famílias que representam cabeças do seu lar. A primeira família é a família do rei Ezequias, que está em 2 Reis, capítulo 20, a partir do versículo 1. O rei Ezequias, ele foi um exemplo de rei. Um homem que mudou o quadro da sua época. Porque ele pegou uma nação, ele foi um político, um rei, e ele pegou uma nação falida financeiramente. Ele pegou uma nação militarmente falida, emocionalmente então, espiritualmente falida. Ele reconstruiu a estrutura daquela nação. Ele santificou Israel. Ele devolveu a confiança para Israel. A sua dependência de Deus levou ele a ser Senaqueribe, lá da Síria. 185.000 soldados, sem levantar uma espada. O anjo da morte passou e julgou os soldados de Senaqueribe.
fez novamente a festa da Páscoa a ser instalada em Israel. Ele foi um homem sensacional, mas que diante do relato bíblico, ele deixa um ponto de interrogação na nossa cabeça. Porque um dia o profeta chega até ele e fala: põe em ordem a tua casa, porque morrerás. Você é muito bom para lidar com as minhas coisas, Ezequias, aliás. Você é muito experiente, Ezequias. Você é um administrador fantástico, um funcionário exemplar, um político, um músico, uma pessoa honesta, um secretário, um pregador. Não tem nada que se reclamar de você, mas põe em ordem a tua casa. E aí esse rei começou a chorar. Uma pessoa preciosa, acho que não tinha medo de morrer, uma pessoa salva, uma pessoa que a Bíblia diz que andava com Deus, mas percebeu que talvez fosse tanta coisa para os homens, e esse homem, alguma coisa, dependia da capacidade dele em melhorar a sua casa. Ele ensinou outros a adorar. Você tem que puxar a orelha, mas tem que ser exemplo. Nós temos que chamar a atenção, mas ser exemplo. E olha, a linguagem do medo não é uma linguagem que tem um efeito sadio. A linguagem do amor, ela amadurece a gente. A linguagem do amor, ela não só instrui, mas ela inspira a gente. Ezequias foi uma benção, mas os que vieram depois dele, no capítulo 20, a partir do versículo 21, diz que ele morreu e o seu filho Manassés reinou em seu lugar. No capítulo 20, versículo 2, diz que tudo que era mal aos olhos de Deus, Manassés fez. Qual é o legado que nós estamos deixando para pessoas? Qual é a memória que nós estamos deixando para essas pessoas? Qual é? O que nós estamos deixando? E aí nós precisamos prestar muita atenção nisso. Qual é a falta que nós vamos fazer? Dança, enfim. A outra família que eu quero deixar um exemplo é sobre Jó. O capítulo 1 de Jó, do versículo 1 ao versículo 8. É algo que aconteceu, é o primeiro livro escrito da Bíblia, é o livro de Jó. Não é o primeiro livro organizado da Bíblia, mas é o primeiro livro escrito, foi um livro escrito por Moisés, que conta uma história de algo que aconteceu entre Deus e o inimigo. E isso acontece. A Bíblia diz que Satanás se apresenta entre os filhos de Deus, entre os anjos, e acusa os filhos de Deus. Olha só. E ali Deus olha para Satanás e fala: você tem visto o meu servo Jó? Como ele é leal, como ele é isso, como ele é aquilo. E o que Satanás disse? Bem, ele é fiel, ele é leal, ele é tudo isso porque o Senhor dá prosperidade para ele, porque o Senhor dá saúde para ele, porque o Senhor beneficia ele em tudo. Aí é fácil, né? Pode tocar nas finanças, pode tocar nisso, naquilo. Você não vai tocar na alma dele. Só. E aí a Bíblia diz que por 1 ano, Jó foi provado em tudo isso. Tudo isso. A Bíblia diz que ele tinha 10 filhos com a sua esposa. Os 10 morreram. Um funcionário chega e conta que os filhos unidos estavam todos ali no lugar. De repente houve um desastre na estrutura daquele lugar e desabou nos 10 filhos. Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 juntas de jumento, servos e servas. A Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente na época. E quando ele recebia os seus filhos ainda e filhas, por prevenção, ele oferecia sacrifício a Deus, se outrora os filhos dele tivessem pecado ou feito alguma coisa, mesmo que ele não soubesse. Ele tinha uma esposa,
E um dia aquele casamento iria entrar em crise. Ele perdeu tudo aquilo e ainda ele ficou doente. A Bíblia diz que o que saiu na pele dele, ele pegava cacos de telha e tinha que raspar aquilo. A Bíblia diz que o hálito dele se tornou repugnante para as pessoas próximas. A Bíblia diz, o próprio Jó discursando, que ele via vultos e que isso arrepiava até a coluna dele. E um dia aquele casamento entrou em crise. Olha, gente, homem igual a Jó, um homem de caráter, isso é igual um mico-leão dourado. Se encontrar hoje já está em cativeiro. Homem de caráter como Jó é homem que tem que ser valorizado. Homem que assume a família, homem que exige respeito dentro da família, homem que sustenta a família, homem, meu irmão, que acontece alguma coisa, ele está lá para resolver, para apacentar, ele não foge, como diz no sul, não afrouxa o garrão. Um homem que respeita a sua família, um homem que, mesmo quando o emocional da esposa está conturbado, ele ajuda a colocar no lugar, ele apacenta. Eu quero falar agora também para as esposas, assim como eu falei do rei Ezequias, agora também eu quero falar para as esposas. Jó um dia ficou pobre, seus 10 filhos morreram, seu corpo ficou doente, e ele, ainda nesse limite, não blasfemou contra Deus. E o que a esposa dele disse? Olha que desgraça que está essa vida, homem. Amaldiçoa esse Deus e morre. Aí a gente pensa assim, que esposa, hein? Que mulherzinha terrível, hein? Bocuda, impulsiva. Por isso que o diabo só deixou ela. Tirou tudo que era bom e deixou só ela ali. Mas se nós fôssemos resumir a vida de uma mulher por um momento, se nós fôssemos resumir a vida de uma pessoa por um momento, nós estaríamos sendo muito injustos, não é? Se eu resumir a vida de Davi em um momento, ele não seria um homem segundo o coração de Deus, ele seria o homem adúltero. Se eu fosse resumir a vida de Elias, ele não seria o homem então que foi arrebatado numa coluna de fogo, num redemoinho de fogo. Ele seria então o homem covarde que fugiu por causa da ameaça de uma mulher. E tantas outras pessoas, né? Pedro, tantos e tantos outros na Bíblia. Essa mulher, a mulher de Jó, ela falhou sim em dizer aquilo, e ela foi repreendida pelo seu marido. Quando ele olha para ela, imagina só o estado de Jó, olha para aquela mulher e fala: o que você está falando? Você está falando igual um dirty. Antigamente falava assim, né? Você está falando como uma louca. Você recebeu isso de Deus e tudo mais. Agora essa aprovação, você não quer receber? Onde que está a tua lealdade? Porque tem muitas mulheres que quando acaba o dinheiro, ela pica a mula. Tem muitas mulheres que quando acaba a saúde do seu marido, ela pica a mula. É a expressão que diz, ela sai fora. Tem muita mulher que quando o marido não produz como ela gostaria, porque aquele marido só serve para produzir, apenas isso, e para ela dizer assim, aquele é o meu marido. Se arruma, produz, e se eu falo alguma coisa para ele fazer, ele faz. Quando ele deixa de fazer, ela desonra ele, fala muito dele para todo mundo e o deixa. Mas essa mulher é uma mulher de caráter. Porque quando Jó sepultou 10 filhos, ela também sepultou 10 filhos que saiu do seu ventre. Algumas poderiam dizer, pastor, eu estava com ele só por causa dos filhos. Agora tchau. Ela pode ter falado besteira, mas ela esteve do lado dele o tempo todo. Nos momentos bons, nos momentos ruins, todo mundo foi. Ela ficou do lado dele o tempo todo. O seu casamento não era baseado em dinheiro, nem em sexo, nem em status. Daí você vai ver que essa aprovação de Jó durou 1 ano. E você vai ler Jó no capítulo 42. Você vai ver que
enquanto Jó, no versículo 10, enquanto ele intercedia, Jó ainda orava, enquanto ele intercedia pelos seus amigos. Depois do capítulo 38, quando Deus deu um trato nele ali, enquanto ele intercedia pelos seus amigos, o Senhor o abençoou. E aí ele teve mais 10 filhos. Com quem? Com essa mulher. Hoje eu estava ouvindo uma psicóloga, psicoterapeuta dizer que a repaixão é melhor do que a paixão ainda. Você se apaixona por uma pessoa, a paixão dura em média 2 anos. E aí aquilo amadurece por amor. Para amor. Isso é, você vê melhor os defeitos, mas você ri de algumas coisas que são defeitos. Olha para aquele marido, por exemplo, que está coçando o umbigo, com o boné levantado assim, aquele jeitão, e acha que aquele é meu marido. Você não vai falar, mas você pensa, parece um chimpanzé às vezes. Mas é um bom pai, é trabalhador, é um amor de pessoa. Dá risada em algumas coisas. Olha para aquela esposa, às vezes não vai falar isso para ela, mas às vezes parece que ela fez esfoliação no cabelo. Está parecendo aquela bruxa queca. Está com o cabelinho da maga patológica, mas só um negócio aqui, uma crina aqui em cima. Fez aquela sobrancelha, parece que ficou um dedo aqui para o lado de cá. Só um lado ficou levantado, não sei. Qualquer coisa. E tudo vocês acham engraçado. Isso é, o amor, ele amadureceu ali. Amadureceu. Só que vem as crises, e quando passa a crise, vem a nova paixão. Porque todo campeão só vai ser campeão sendo definido pelos desertos da vida. Você está vendo hoje uma igreja, um templo, por exemplo, construído, em que nós vamos construir mais a metade dele, e já está lá as sapatas, está para ver o concreto, e o estacionamento sábado vai estar fazendo mais da metade ali, e tantas coisas assim, adornado e coisa e tal. Mas 20 anos de deserto, e que ainda não terminou. Muitas vezes vem o deserto. Quando eu digo para você que um campeão é definido nas crises da vida, é porque muita gente no meio da crise abandona. Muita gente não vê uma pedra preciosa precisando ser lapidado. E tantas coisas assim. Então, quando vem a nova paixão, ela é melhor ainda para desfrutar. É maravilhoso. Jó 42 diz que ele foi abençoado com o dobro. Ele e sua esposa. Ele e sua esposa. Eu lembro de uma entrevista que o Barack Obama estava dando. E ele contando vantagens. Michelle Obama também é engraçada. Mas ele contando vantagens. E naquela entrevista, ele olhou para a esposa dele, fez um olhar assim pretensioso, um tanto soberbo. E ele diz assim: antes da Michelle me namorar, ela namorava com um padeiro. E hoje, ela seria uma ótima confeiteira. Aí ela vem no microfone e fala: ou ele seria o presidente. Ou o padeiro seria o presidente, dizendo que ela moldou ele também. Porque uma pessoa, uma mulher assim, ela faz muita diferença na vida de um homem. Tem mulher que ela acaba com o emocional do homem e deixa o homem doente, porque ela nunca está satisfeita. Nunca está satisfeita. Ela pesa a todo momento. A quantidade de homens que eu conheço que são deprimidos escondidos, deprimidos funcionais, por causa da sua esposa, porque além das pressões da vida, ela só quer as coisas, exige, concorre com outras mulheres em redes sociais, em mostrar coisas. E a Bíblia fala no livro de Amós, capítulo 4, versículo 4: ó mulheres vacas de Bazã. Aí quando você vai entender o contexto, Amós era um fazendeiro que Deus chamou ele para ser um profeta. E então ele usa uma linguagem conhecida dele para transmitir para aquele povo uma linguagem comparativa. Bazã era uma região lá de Israel, onde existiam vacas robustas que comiam as plantações e defecavam nas plantações. E eram vacas gordas.
E o que estava acontecendo em Israel? Essas esposas, elas concorriam umas com as outras para ver quem tinha mais luxo, quem tinha a unha mais bonita, quem tinha o cabelo mais luxuoso, quem tinha o carro mais não sei o quê, e quem podia ser mais. E aí elas oprimiam os seus maridos. E esses maridos, para manter o luxo das esposas, oprimiam o povo, para fazer como Haddad faz, com taxas cada vez mais pesadas, impostos cada vez mais pesados. O povo oprimido era um povo que era defecado, enquanto essas mulheres mantinham os luxos. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender sobre cultivar, sobre cuidado. O Espírito Santo quer te dar ombros fortes para você suportar as crises, para você entender o cultivo da família. Lá em casa eu tenho pé de jabuticaba, pé de erva mate, espinheira santa, tem pé de mamão, mamão sem semente, mamão com semente, tem pé de limão cipó, limão, outro limão lá que eu não sei o nome, chama de limão rosa, mas dá um troço desse tamanho. E tem o que eu mais amo ali, que é a laranja champanhe, que é desse tamanhão assim, a laranja, uma delícia. Só que ela dá laranja uma vez por ano. E eu fico olhando, eu fico passando veneno em praga, eu fico podando, eu fico jogando adubo na raiz dela, eu fico fazendo um monte de coisa, para uma vez no ano eu colher, eu dar essas laranjas, e eu planto mais mudas, eu tenho algumas mudas lá em casa inclusive, para eu poder comer a laranja. E hoje, nós estamos perdendo isso. Isso o que, pastor? Laranja? Não, cultivo. Tudo é muito online, muito rápido e muito descartável. E nós estamos perdendo o cultivo. Cultivo de sentar à mesa com os filhos, com a família, e contar sobre o dia, e dar risada, e fazer planos, ou desfrutar de qualquer coisa. Aí até mesmo pessoas evangélicas, crentes, ou qualquer nome que queiram dar, alguns viram aquelas pessoas chatas, rabugentas, está a família assando carne, está a família desfrutando de algo, aí lá vai aquele queixo de concreto, se separa e fala, não quero ficar com essas coisas assim, pecador, entendeu? Mesmo, e, pelo amor de Deus, que infelicidade é essa? Aprenda a desfrutar com a sua família, não precisa pecar para isso, seja leve, aprenda a ser mais leve, menos ofendido, menos vingativo, aliás, nada vingativo. Cuidado com essas coisas. A Bíblia diz, não é? De tudo que você tem que guardar, guarda o seu coração, porque é dele que procede vida. Quando fala coração aqui, está falando sobre a mente. Tudo que você tem que guardar, meu irmão, o que você está carregando nesse barco? Porque um barco sobrecarregado, ele não vai suportar as tempestades. Tem que jogar algumas coisas fora, senão você fica com aquelas palavras, aquela frase martelando a tua mente, martelando. Aí você não consegue conviver mais com ninguém, nem com familiares, nem com parentes, nem com vizinhos, nem com pessoas do trabalho. Você não consegue conviver mais com ninguém. A vida passa muito rápido. E aí, o que nós vamos fazer hoje? O que nós vamos fazer hoje? O que nós vamos fazer essa semana? Eu lembro uma vez, talvez você vai escutar isso, meu pai vai saber agora. Tem um tio meu que, ele não é mais casado com a minha tia, ele não foi educado de uma forma correta e ele aprontou muito na vida. E ele e minha tia se separaram há muitos anos atrás. E aí estava um dia ele e meu pai conversando, e ele se lamentou bastante para o meu pai sobre a importância da minha tia. Essa é a mulher da minha vida, e eu não dei valor. Essa é a mulher da minha vida, essa mulher é isso, isso e isso para mim. E aí quando meu pai chegou em casa, minha mãe que me contou isso, meu pai vai escutar isso, ele escuta as mensagens. Quando ele chegou em casa, ele começou a falar para minha mãe sobre o que o tio tinha falado. E ele contou para mim, ele disse para minha mãe o quanto ela era importante na vida dele, porque ele meditou sobre isso.
Isso é, ele aprendeu algo ali. E aí, você vai dizer para alguém quanto essa pessoa é importante? Você vai pegar na mão dessa pessoa e vai dizer obrigado por cuidar de mim? Você vai dizer coisas que estão dentro de você antes de dormir, quando acorda, ou numa mensagem de celular? O quão bom é ter essa pessoa? Isso lava a alma de alguém que está abatido, triste, num momento tão ansioso como nós estamos vivendo. Isso, você vai saber, quando alguém diz isso para você, você pensa assim, puxa, sou importante, essa pessoa, isso, aquilo. Talvez a pessoa não corresponda a você, como você gostaria, porque aquele coração está muito intoxicado. E ainda vai ser arrogante, falando assim, então me valorize, porque aquele dia, porque lá, só pode dizer assim, como esses dias o irmão Rafael disse para a esposa, o melhor de Deus está por vir ainda. Eles estavam mexendo no portão da igreja, e eu não lembro o que eu fiz ali, alguma coisa assim. E a mulher dele perguntou, pastor, faz tempo que isso e aquilo? Eu falei, não, é assim, assim, assado. E ela falou assim, tá vendo, Rafael? Ele olhou para ela, ele podia falar qualquer coisa amargo para ela. Ele olhou para ela e falou, você está me conhecendo ainda? O melhor de Deus está por vir. Ganhou ela. Você está me conhecendo ainda depois de 4, 5 anos? O melhor de Deus está por vir ainda. E ela deu risada, demos risada. Eu pensei, que resposta que apacentou. Depois eu vi que ele chamou ela no canto e falando alguma coisa na orelha dela, ela deu risada. Eu falei, ô cara, ei, tá na igreja, nada de ficar de frescura vocês dois, dando risada. E ela disse em voz alta assim, que ele chamou ela e falou bem assim, ei, você gostou daquela, né? Daquela resposta, né? Vai ter recompensa. Brincando. Mas foi uma resposta que apacenta. Uma resposta que apacenta e não cria novas intrigas. Talvez você vai falar algo bom para alguém e alguém vai responder ruim. Esteja preparado para uma boa resposta. Esteja preparado para colocar aquilo em oração, para ser mais leve. E eu tenho certeza, meu irmão, que a vida se vive uma vez só. Mas vai valer a pena. Acho que foi o Jô Soares que disse uma vez que quando uma pessoa está caindo de um lugar, uma pessoa está morrendo, alguma coisa assim, a vida passa diante dos olhos. E ele disse assim, e quando isso acontecer, que tenha valido a pena o que você está vendo diante dos teus olhos. A vida é muito bonita. Eu gosto muito de música caipira. E esse dia eu estava escutando uma música raiz mesmo, aquela do... Como é que é o nome daqueles caras mesmo? Esse aí mesmo. Esse mesmo, bem caipira, bem antigo, e os dois já faleceram. E aí ele fala que quando ele tinha... São histórias verídicas, que quando ele tinha 12 anos de idade, o pai dele faleceu, e aí ele teve que trabalhar na roça para poder sustentar a mãe, que não aguentava mais de chorar, e mais os 4 irmãos pequenos. Quando era meio-dia, trazia a boia para ele, o almoço, e ele estava com a camisa toda molhada de trabalhar ali. E Tonico Tinoco. E um dia apareceu um homem, a mãe estava muito cansada e deprimida, namoraram, e o homem disse que não ia tolerar os filhos. Os dois casaram, e eles, mesmo lembrando do pai, não falaram nada. E a mãe foi morar com esse homem. E ele, novo de idade ainda, menor de idade, teve que trabalhar para sustentar os seus filhos, os seus irmãos mais novos, aliás, e pedia naquilo que ele cria, para que cuidasse da sua mãe, porque ele estava com muita saudade. E eu disse para a Gleice no carro, amor, como nós temos que ser grato à vida. Olha, eu estava conversando uma vez com o irmão Jurandir, falecido, né? Saudoso irmão Jurandir, e ele me falando da irmã Nadir e o seu Osíris, moravam numa serra, num lugar, a irmã Nerci, isso, e o Osíris, né? Moravam num lugar, numa serra, e uma casinha de pau a pique, com folhas de bananeira em cima, uma vida sofrida, e não reclamam, oravam a Deus trabalhando. E aí eu conheci um monte de gente que contou a história da infância triste,
sofrida, que não teve estudo nenhum, com a mão cheia de calo, que tentou criar os filhos sempre, e uma vida toda de trabalho, doente, e faleceu de uma forma simples, num sepulcro simples, de um jeito muito difícil, nunca viajou para longe, nunca nada, em uma vida sofrida, e de gente que só sofreu quando criança e morreu ainda jovem. E eu falei para a Gleice, quando você escuta essas coisas, você é mais grato pela tua vida, você é muito mais grato pelo teu casamento, pelo conforto que você tem hoje. Quando você escuta o pastor Jefferson contando da viagem lá para Guiné-Bissau, onde uma refeição tem por dia, um tacho com arroz e algumas coisas. Aí os homens e os mais velhos comem primeiro, depois vêm as mulheres e comem, e se sobrar, as crianças comem, no mesmo tacho. As crianças fazem bolacha de barro para enganar a fome. Algumas crianças têm roupa, outras não. E há, naquele lugar que é um dos maiores centros de bruxaria do mundo, e também de islamismo, mas se tratando de bruxaria, um alto índice de feitiços, onde eles pegam meninos 6 a 8 a 10 anos e cortam um membro do menino, porque eles fazem feitiço com isso, achando que eles vão pegar qualquer mulher que eles quiserem, fazendo um feitiço com o membro do menino. Cortam sem anestesia, sem nada, e ali eles cauterizam para a criança não morrer sangrando. E aí tem uma ONG que faz enxerto, tirando peles da perna e outras partes do corpo para tentar reconstruir dos meninos. As crianças sofrem demais. Aqui, talvez você não tenha muito dinheiro, mas teu vizinho tem. Hoje, você guardar o carro um pouco, você já compra uma penca de banana. Lá não tem onde comprar. Não tem. E aí eu pergunto para você, pelo menos pelo almoço, você agradeceu a Deus hoje? Agradeceu a Deus pelos amigos? São pessoas que, se acontecer alguma coisa com a gente, ele já começa a mandar mensagem, perguntando o que pode ajudar, o que pode fazer. Familiares, membros, irmãos na fé, vizinhos, alguns parentes, pessoas do trabalho. Você já agradeceu a Deus? Já valorizou isso? Não é verdade? Tantas coisas assim. A mobilidade. A mobilidade. Uma época eu fiz apelo vários dias na igreja e daí não apareceu, porque as pessoas também trabalham e tem várias coisas. E eu lembro que para fazer esse portão precisava fazer a valeta, 40 metros de fundura por 40 de grossura. Fazer ali. Mas eu lembro que a gente aterrou aquele início ali com terra vermelha e paralelepípedo. O caminhão foi descarregando e aquelas pedras de areia, que eles chamam, resto de pedra, né? Meu irmão, eu pegava a picareta ali, no final da picareta, e eu dava com aquilo, fazia tum. Quando você encaixava, você puxava aquilo ali. E eu lembro que eu comecei de manhã e fui terminar quase no final da tarde com a picareta. Aquele dia. Um sol que estava. E no início eu fiquei meio revoltado. Pô, Deus, o Senhor quer me provar? Qual que é? Dentro de mim. Eu devo ser um mau líder mesmo? O que acontece? E eu vi que Deus ministrou sobre mim ali falando, olha que privilégio, fazer algo que vai melhorar a vida de pessoas, e eu dei graça para você para isso. Te dei braços fortes, te dei uma estrutura corporal, te dei condições, enquanto tem pessoas que estão no hospital e não conseguem levantar de uma cama, outros estão numa penitenciária, outros não podem fazer porque estão presos em alguma situação. E olha como você é agraciado. E ministrado ali, tudo que as pessoas falam, coitado de você. Eu falei, não, e eu sou agradecido por isso. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por poder fazer. Você já agradeceu a Deus? Hoje, sempre. Deus quer dar a você ombros fortes e ombros gratos. Essa é a libertação do dia de hoje.